profeta Isaías, mas nós vamos ler Colossenses. Uma carta de Paulo à igreja de Colossos, lá no capítulo 3. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre valorizarmos o que Deus faz por nós, o que Deus fez por nós, o que Deus tem feito por nós. E entendermos que quem não valoriza, não busca. E até que ponto nós estamos valorizando o que Deus tem feito por nós. Eu quero orar para que Deus venha falar aos nossos corações, que nós possamos estar com os nossos corações, mente, ouvidos abertos, atentos ao que Deus tem para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que agora a Tua palavra sendo ministrada, pregada nesta manhã, possa cair em terra fértil, dando frutos, Pai, que essa semente possa crescer e dar frutos para a glória do Teu nome. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para o bom entendimento da Tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, eu quero ler de 1 a 4. Diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Esse texto, Colossenses, ela está inserida ali nas cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu quando estava preso lá em Roma, provavelmente em 60 depois de Cristo. Agora, é interessante que ele recebe a informação de um amigo seu, de Epáfras, que é o cara que fundou, que abriu aquela igreja lá em Colossos. Epáfras tem uma igreja, é um dos presbíteros que cuidam ali daquela igreja, e ele começa a ver que há um zum na cidade de Colossos acontecendo, e isso o leva a uma preocupação muito grande. E aí ele vai até Paulo. Paulo, precisamos conversar porque a cidade está uma bagunça só. Judaizantes querendo levar o judaísmo para dentro da igreja cristã, os gnósticos falando sobre adoração a anjos, os gnósticos querendo infiltrar coisinhas ali na igreja, dizendo que é tudo normal, tudo natural. Nada novo debaixo do céu. Tudo o que está acontecendo, parece que Paulo escreveu a carta para a igreja brasileira. Olha que coisa interessante. Um sincretismo religioso, né? Nós vemos isso hoje em muitas igrejas evangélicas, um sincretismo religioso onde tudo pode, onde está tudo certo. É um monte de religião, é aqueles negócios, né? Menorá, quipá, não sei o quê. Gente, que confusão. Paulo já estava vivendo isso lá nos primeiros séculos da igreja. Olha que coisa maluca. E isso vem-se sempre, vem desde sempre. E Paulo vai estar orientando a igreja, e ele vai orientar uma das coisas mais lindas que ele vai falar. Ele vai encorajar os irmãos a permanecerem firmes, a permanecerem fiéis na palavra de Deus. Não ouvir outras vozes, não ouvir outros ruídos, mas permanecerem fiéis naquilo que está fazendo. E uma outra coisa, valorizando a sua salvação, valorizando o sacrifício de Cristo, valorizando o que o Senhor fez por eles. E uma coisa ainda linda que Paulo nos fala aqui no capítulo 3, valorizando as coisas do alto. Pense nas coisas do alto, gerem expectativas nas coisas do alto, vivam pelas coisas do alto. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. A gente não valoriza, a gente não busca o que nós não valorizamos. Nós só gastamos tempo, investimos tempo nas coisas que nós temos interesse. Já pararam para pensar nisso? Quantas coisas nós já nos prometeram nessa vida e a gente deixou de buscar? Já me prometeram, sei lá, André, eu vou te dar quando era moleque, né, 12 anos, 15 anos, André, eu vou te dar uma camiseta nova, vai lá em casa buscar. Tem um monte de camiseta em casa, não precisa, eu não vou deixar para lá. Né? Mas se alguém fala para mim com 15 anos, André, eu vou te dar um carro zero, meu amigo, não tenha dúvida que eu ia ficar lá. Nós temos aqui, por exemplo, a Michele. A Michele, ela está me devendo um rocambole de carne para sempre. Ela está me devendo.
Então, desde a primeira vez que ela me prometeu esse rocambole, todas as vezes que eu vejo ela, que eu a vejo ela é feio, né? Que eu a vejo, eu cobro esse rocambole. Ela já pagou, mas ela continua sendo cobrada. Por quê? Porque é do meu interesse comer o rocambole que a Michele faz. É do meu interesse comer a lasanha de frango que a Renata faz. Eu indico a todos vocês convidar a gente para comer essa lasanha. Não é? Então, assim, as coisas que nos interessam, a gente corre atrás. Promete para a Valentina, Rodolfo, promete para a Valentina alguma coisa, não é? Que ela vai ficar o quê? Pai, cadê? Pai, cadê? Você prometeu. Pai, cadê? Pai, é assim. Quando nós temos interesses, nós buscamos. Agora, promete para a Valentina, sei lá, uma coisa que não tem o menor interesse dela, ela vai te ignorar. E é exatamente isso que muitas vezes nós estamos fazendo com as coisas do Senhor. Nós só buscamos o que nós valorizamos. Como crentes, nós temos a tendência de nos ocuparmos demais com as coisas deste mundo, de supervalorizá-las e esquecermos que nesta vida tudo é passageiro. Nesta vida tudo é efêmero. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos pensar em ter algumas coisas. Sim, é legal a gente ter uma casa na praia. Pecado é você ter a casa na praia e não chamar o pastor para ir para lá. Isso é pecado. Mas ter a casa na praia não é pecado. Poder descansar, ter recursos para fazer uma viagem. Gente, nada disso é pecado. Mas nós não podemos viver em função disso. Nós não podemos deixar que os nossos desejos, as coisas desse mundo, seja o Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos dominar tudo isso. Então, nós não podemos viver em função das coisas deste mundo. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Supervalorizar as coisas deste mundo, como diz Eclesiastes, é correr atrás do vento, é vaidade, é correr atrás do que é vão. Ninguém vai ganhar nada com isso. Você não vai ao céu e vai levar a sua praia, a sua casa na praia. Você não vai para o céu e vai levar o seu carro zero, ou os seus carros zeros, as suas bolsas, os seus sapatos. Nada disso vai ficar. Por isso que nós precisamos olhar e valorizar as coisas do alto. Por isso que o texto dessa mensagem é: quem não valoriza não busca, porque muitas vezes nós não buscamos o nosso Deus da forma que deveríamos buscar. Se nós queremos uma vida na plenitude, desfrutando das coisas boas, precisamos então valorizar a nossa busca pelo Senhor, porque Ele é a nossa plenitude de vida. Colossenses 1,19 diz que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, nele quem? Em Jesus habitasse. E João 10,10 diz que Jesus diz que Ele veio a este mundo para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Ele nos completa. Se as coisas deste mundo estão nos preenchendo mais do que as coisas do Senhor, nós estamos com um grave problema de conversão. Se nós não vivemos uma busca intensa diária pelo Senhor, como nós fazemos com as outras coisas da vida, é porque nós decididamente não valorizamos o Senhor. Nós só valorizamos o que nos interessa. Por muitas vezes não valorizarmos, facilmente deixamos Deus em segundo plano. Facilmente e fatalmente nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque tudo pode acontecer e aí Deus vai ficando. Nosso devocional vai ficando. Nosso tempo de oração vai ficando. Ir para os cultos, jamais, eu estou cansado, eu tenho mais o que fazer. Grupo de convívio, se preocupar com quem é adicto, com quem está preocupado, com quem vive nessa bagunça toda. Não, jamais. Abrir minha casa, dar o meu café para essas. Nada. Isso é pensar no eu aqui e agora. Isso não é olhar para as coisas do alto, não é valorizar aquilo que Deus valoriza. E o Senhor valoriza pessoas, nós precisamos valorizar pessoas. Deus nos chamou para sermos seus discípulos e nos deu a grande missão e o grande privilégio de não somente sermos, mas fazermos discípulos, nos preocuparmos com aquilo que o Senhor se preocupa. Paulo, no texto que nós lemos, ele está dizendo algo no presente, mas ele já está visualizando lá o futuro. Olha o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Visto que já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Olha que coisa interessante. Já fostes ressuscitados. Isso quer dizer o quê? Que você morreu.
Dá para ressuscitar alguém que está vivo? Não, só se ressuscita quem morreu. E se nós entregamos a nossa vida a Jesus, fomos justificados, regenerados, nós nascemos de novo, não fazemos mais parte deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Por isso que Paulo já está dizendo, fomos ressuscitados. Ele já está tendo aquela visão escatológica lá na frente, quando com Ele nós reinaremos. Ele vai dizer o quê? Que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa maravilhosa, nos atentarmos para o que Deus valoriza. Muitas vezes nós não valorizamos porque nós não temos interesse. As coisas, se morremos para o mundo, morremos para o pecado. E se isso aconteceu, é certo que com Ele nós ressuscitaremos. Quem crê no Senhor Jesus, que com Ele nós ressuscitaremos? Eu creio e é assim que vai acontecer. Com Ele nós ressuscitaremos. Paulo está dizendo, né? As coisas daqui não têm o mesmo valor que as coisas dos céus, que a glória que está preparada para nós. Olha que maravilha. Queridos, é uma pena que esta mensagem entra no ouvido de muita gente, mas dificilmente chega ao coração, porque muitos que ouvem esta mensagem, alguns até entendem, mas muitas vezes não valorizam, porque não valorizam a morte de Jesus. Valoriza-se o sacrifício de Cristo da boca para fora, mas não com atitudes de coração, não na prática. Nós precisamos estar atentos e valorizarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Paulo preocupa-se com o assédio da igreja de Colossos. Por quê? Porque ele sabe que alguns irmãos ali ainda iam titubear na fé. E isso acontece conosco também. Às vezes vem alguém falar algumas coisas com a gente, e você fala, poxa, mas isso é pecado. Só nega um imposto ali, mas isso é pecado. Não é não. O pessoal fala que é pecado, mas não é. Depois você dá o dízimo disso daí, o pastor vai até agradecer, o pastor vai orar e vai abençoar o seu pecado. Não, pecado é pecado. Ah, Senhor, mas o meu namoro, se é ali e tal, ninguém vai saber. É pecado. Então não tem jeito, a gente não pode negociar. Paulo estava preocupado com isso, dessas heresias, dessas coisinhas bobas, pequenos pecadinhos, que a gente acha que não tem importância, que não tem valor, entrando nas nossas vidas, entrando na nossa igreja, a gente achando tudo normal, e quando a gente vê, o estrago está feito. Ontem foi falado isso lá no Rede, lá na casa da Tainã. Foi um tempo muito bom de aprendizado lá com os nossos jovens. Eu aconselho vocês, jovens, que não têm participado do Ideia na Rede, que não têm participado dos cultos do Rede, vocês estão perdendo. Aliás, eu convido toda a igreja a participar. Tem sido um tempo maravilhoso. E ontem nós falamos disso. Às vezes nós estamos vendo coisas lá no Instagram, Pitu falou disso ontem. Às vezes ela está vendo coisa no Instagram, está achando lindo, maravilhoso, às vezes até curtiu. E aí, de repente, ela passa algumas páginas, ela vai ver que tem coisas que não condiz com a sua vida cristã, não condiz com as coisas do Senhor. Opa, peraí, se a gente começar a aceitar pequenas coisas, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, daqui a pouco nós estamos distante do Senhor. É assim que o liberalismo teológico entra nas igrejas e faz um estrago total, onde tudo pode. Nada mais é pecado. Pelo contrário, o que a Bíblia diz que é pecado e ponto, não há negociação. Nós não podemos negociar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Digo-vos isto para que ninguém vos engane com palavras capciosas, persuasivas. Nós somos muitas vezes convencidos pelos outros. E Paulo está atento com isso, preocupado com isso. Ele está nos dizendo para nós aqui nesta manhã, vamos ficar espertos, vamos tomar cuidado. Não vamos ficar moscando não, porque o inferno está aí. Jesus está voltando, os dias são maus, a gente precisa estar atento e valorizar as coisas que o Senhor quer que nós valorizemos. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Olha aí, vamos andar como Cristo andou, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Nós estamos arraigados, a nossa raiz, a nossa base é o Evangelho, é Jesus Cristo. Não vamos permitir e nem deixar, não permita na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, aonde você estiver, não permita que pequenos pecados venham destruir o seu relacionamento com o Pai. Nós somos muitas vezes convencidos a valorizarmos as coisas deste mundo e deixarmos as coisas que realmente têm valor. Já perceberam isso?
Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte isso, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Fatalmente, muitas vezes, o trabalho tem competido com as coisas do Senhor. Muitas vezes, não porque o trabalho é ruim, é porque nós usamos o trabalho para competir com as coisas do reino. A faculdade, o namoro, Netflix, Instagram. Olha quantas opções o mundo nos oferece para competir com as coisas do alto. E muitas vezes nós permitimos que esta concorrência ganhe. Hoje é dia de grupo de convívio. Eu não vou não, trabalhei tanto, estou exausto. Mas vai lá gastar 5 horas maratonando a série do Netflix. Mas eu estou cansado, amanhã eu tenho prova, eu não vou. Olha, é justo estudar, precisa tudo isso. Mas às vezes nós estamos pecando em não administrarmos bem o nosso tempo. Nós precisamos entender que não podemos colocar nada para competir com as coisas do Senhor. Ele não deve ser a prioridade da nossa vida. Ontem nós aprendemos isso também. Muitas vezes nós usamos isso, né? O Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida. Mas o que nós aprendemos ontem lá com os jovens? Prioridades mudam. Todos nós temos várias prioridades. O Natan está aí hoje? E a namorada dele, a noiva dele, cadê? Está ali, olha lá, o Natan e a Sabrina. Então a prioridade desse casal de noivos hoje, pagar o apartamento e casar. Pagou o apartamento e casou, essa prioridade já era. Vamos para a próxima prioridade, ter um monte de filho. Vamos para outra, e assim vai, não é isso? Então prioridade, dependendo do momento que nós estamos, nós temos uma prioridade. Neste momento aqui agora, 11 e pouco da manhã, nossa prioridade é ouvirmos a palavra do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor. Mas na hora que acabar o culto, a minha prioridade vai ser o almoço. Por isso que o Senhor, Jesus, não pode ser a nossa prioridade. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. E quando Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor, inclusive, das nossas prioridades. Então nós precisamos entender isso. Eu gostei muito, Deus falou muito comigo ontem sobre isso, é verdade. Nós não priorizamos porque nós procrastinamos. O tema ontem foi procrastinação. Nós não priorizamos porque nós não nos interessamos. E assim vai. Agora, no momento que o Senhor Jesus, Ele for o Senhor das nossas vidas, nós vamos conseguir administrar tudo da melhor maneira possível. Nós vamos ter tempo para brincar. Nós vamos ter tempo para o Netflix, nós vamos ter tempo para a rede social, nós vamos ter tempo para o devocional, nós vamos poder estudar para a prova, nós vamos ir nos cultos, nós vamos para o GC, nós vamos vir até no culto de oração, que ninguém ora. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque se nós colocarmos o Senhor, Jesus como o Senhor do nosso relógio, do nosso tempo, todas as coisas vão funcionar. Acaba cansaço, acaba tudo, acabam as desculpas para não priorizarmos as coisas do alto. Jesus não deve ser a nossa prioridade, Ele deve ser o Senhor nas nossas vidas, inclusive da nossa prioridade. A maioria aqui trabalha, né? Quem já ligou para o trabalho, plena segunda-feira, o Dia Mundial da Preguiça, está repreendido em nome de Jesus. Mas quem ligou lá para o trampo, segunda-feira? Chefe, não vou trabalhar hoje porque eu estou com preguicinha. Quem já fez isso? Chefe, não vou trabalhar hoje porque eu tenho prova à noite, eu tenho que estudar. Chefe, eu não vou trabalhar hoje, sei lá, porque tem jogo do Corinthians. Ninguém faz isso. Agora, quantas vezes nós já usamos essas desculpas para não estar nos cultos, para não estar nos evangelismos, para não estarmos, sei lá, nos cultos, no evangelismo, nos grupos de convívio, visitando um enfermo, não é assim? No culto de oração, Ana, não vou. Por quê? Porque sexta-feira que vem eu já vou estar cansado. Não sei o que vai acontecer sexta, mas eu vou estar cansado, então não vai dar para estar aqui. Gente, já pensou Jesus lá na cruz? Imagina Jesus antes da crucificação, antes de pegar lá o madeiro.
Na hora que ele está apanhando lá, ele levanta, Pilatos, para de me bater, pode parar. Aí Pilatos, os soldados romanos lá param, e Jesus fala assim, eles que pecaram, então é problema deles, deixa eles ir para o inferno, Deus vai me entender. Nós fazemos isso com o Senhor. Eu não vou para o culto hoje, eu não vou para o evangelismo, eu não vou pregar o evangelho hoje, Deus vai me entender. Deus vai me entender. Jesus poderia ter feito isso. Eles que pecaram, é problema deles, o pecado é deles, o inferno é para eles, não é para mim não. Nós precisamos valorizar o que o Senhor fez por nós. Nós não estamos valorizando, nós precisamos nos esforçar, nós queremos nos convencer, dizendo que Deus vai nos entender, mas não é bem assim não. Quanto esforço nós empenhamos para adquirir aquilo que nós desejamos. Eu queria uma casa própria. A gente foi atrás, ralou, estamos pagando, mas a gente conquistou a nossa casa própria, né? Economizamos, cortamos gasto, fizemos um monte de coisa. E eu sei que todos aqui têm os seus objetivos, que não é pecado ter os seus desejos, os seus objetivos. Mas nós não podemos viver em função disso. Eu vou sempre falar disso, nós não podemos viver em função disso. Nossa vida, nossa herança, nossa salvação não se consiste aqui, neste mundo. Nós fomos salvos por Jesus Cristo para vivermos na glória eterna com Ele por toda a eternidade. Queridos, vamos olhar e focar nas coisas do alto. Quanto esforço nós empenhamos com bobeira, com besteira. Olha, eu quero dizer para vocês, porque isso tudo Deus já falou comigo essa semana. Deus vai ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, se você se empenhar como você se empenha para as suas coisas, se você se empenhar para fazer as coisas dele. Não tenha dúvida disso. Se nós nos empenharmos para as coisas do Senhor, como nós temos nos empenhado para as nossas coisas, essa igreja não estava vazia, a igreja aqui do Nazareno não estava vazia, a igreja do lado não estava vazia, estava todas as igrejas cheias de pessoas sedentas, buscando ao Senhor, pessoas interessadas no Senhor, buscando ao Senhor. E nós não cumprimos o nosso chamado muitas vezes porque isso não nos interessa, porque nós não nos interessamos por isso, nós só fazemos aquilo que nos interessa, nós só nos esforçamos por aquilo que nos interessa. Um tempo atrás, lá na capelania, eu só não lembro se foi antes ou depois da pandemia, mas lá são vários moradores já de idade avançada, mas muito lúcidos, muitos são até mais lúcidos do que eu, que não precisa ser muito difícil, né, para isso. Tá bom, Renata, já sei. Mas uma senhora, 98 anos, rica, lúcida, bem pra caramba, né? E sempre participava do nosso discipulado lá. E um dia, a gente conversando com ela um dia me chamou e queria falar muito, queria falar, e estou lá para ouvir. E ela falando, poxa vida, eu tenho muito dinheiro, fazendas, um monte de coisa. Ela falou tanta coisa que eu não sei nem o que é, sabe? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tive filhos, tive um bom marido, tive uma família grande, maravilhosa e tal. Mas tudo isso eu desperdicei por querer aproveitar as coisas deste mundo. Por aproveitar o aqui e agora. E eu perdi meu marido, porque ele morreu. Meus filhos, eu acabei abandonando eles. Então, assim, o que me resta agora? Resta Jesus. E nós começamos a conversar e ela orou entregando a vida a Jesus. E ela falou, mas será que eu ainda tenho tempo? Eu perdi a minha vida inteira. Eu não tenho mais idade para aproveitar com os meus queridos, com os meus filhos, com os meus netos. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu falei para ela assim, mas você vai ter tempo pela eternidade. Não volte-se para o Senhor, venha para o Senhor agora. E nós oramos, ela aceitou Jesus. E algum tempo depois, e ela sempre participando dos devocionais, do culto que a gente realiza lá quinzenalmente. E um tempo depois ela veio até mim. E ela falou assim, André, pastor, olha, eu liguei para os meus filhos, pedi perdão para os meus filhos, refizemos contato, refizemos amizade, eles já vão me levar para ver os meus netos, para conhecer os meus netos. Meus amigos que eu tinha abandonado, olha, eu reatei todos os meus relacionamentos. E aí ela virou e disse uma coisa que me marcou, acho que eu até comentei com a Renata, ela falou assim,
eu já estou pronta para ir para o céu. Gente, fantástico. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz a gente buscar entender o que Jesus fez por nós e ver que o resto não importa. O que importa é vivermos para o Senhor. Quem não valoriza, não busca. Mateus 6:21 diz que onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Porque é lá que você vai investir. Como nós temos investido nosso tempo, nossos recursos, nosso intelecto, nosso conhecimento? Onde nós temos investido tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos abençoado? Porque tudo que você tem é por causa dele. Você está onde você está por causa dele, ainda que você esteja na lona. Sabe por quê? Porque se você está na lona, a culpa é sua, não é dele não. Pode ter certeza disso, que a culpa não é dele. Provérbios 4:23 diz o quê? Acima de tudo, você deve guardar o seu coração. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes nós não conseguimos guardar o nosso coração. Sabe por que nós não guardamos o nosso coração? Porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscá-lo. Por isso que as coisas do mundo tanto nos atraem. Por isso que quando a gente sente cheiro de alguma coisa do mundo, uau, parece que um imã, puxa, a gente atrai. Porque nós não estamos com o nosso coração conectado com o coração de Deus. Os nossos desejos não estão conectados com os desejos do Senhor. E estão conectados com essas vidas, com as coisas que acontecem aqui. Mas, gente, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Gastamos toda a nossa energia com as coisas deste mundo. Por isso que é óbvio, quando é para as coisas do Senhor, nós estamos cansados. Isso é matemática, 1 mais 1, não é isso? Se eu estou me gastando aqui com outras coisas, na hora que eu for fazer o que preciso fazer, o que precisa ser feito, eu não faço, eu não aguento, não dá. Vamos colocar em ordem o nosso coração. A gente muitas vezes trabalha lá feliz, né, na nossa empresa, porque a gente espera no final do mês o cascalho, que é digno. Opa, eu preciso receber o meu salário. Por isso que lá no trabalho a gente não se atrasa, por isso que lá no trabalho a gente é exemplar, por isso que lá no trabalho está tudo certinho. E é isso mesmo, devemos ser sim os melhores funcionários, porque lá nós representamos Cristo no nosso local de trabalho. Mas lá nós valorizamos mais do que aqui. Por quê? Ontem também lá no grupo no Ideia na Rede. Lá no Ideia na Rede também foi dito isso. O salário a gente trabalha hoje para a gente receber. A morte de Jesus já foi. A gente recebeu de graça a maior graça, mas que não foi de graça, mas para nos encher da graça do Senhor. E aí nós não valorizamos porque nós já recebemos. Jesus já morreu para te salvar. Opa, mas espera aí, nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos valorizando tão grande e poderosa salvação que nos trouxe o sangue de Jesus Cristo. Porque no dia que nós entendermos isso, nós seremos os caras mais desesperados pelo toque do Senhor, pela presença de Deus nas nossas vidas. Jamais que um sedento, jamais que um desesperado pelo Senhor vai deixar a sua Bíblia lá na sua casa jogada e quando lembrar de 15 em 15 dias pega para mudar a página do Salmo 91 para o 91,5. Aquele que é sedento pelo Senhor, ele se relaciona com o Senhor em todo o tempo. Você só sairá dessa mesmice de vida quando realmente se interessar em buscar as coisas de Deus e as coisas do alto. Terceiro ponto, quem tem interesse busca. E quem tem interesse busca e recebe do Senhor. Eu nunca vi alguém que buscasse o Senhor e que ele o virasse as costas. Busque ao Senhor, ele tem prazer, ele quer ser achado. Olha o que diz Jeremias 29, 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor, e mudarei o seu destino. Busque ao Senhor que sua vida será transformada, será renovada. Ele está pronto e Ele quer ser achado pelos seus filhos. Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a sua vida. Apenas dedique-se a Ele. Apenas busque ao Senhor. Sua vida não vai ser um mar de rosa, não. Jesus diz que nós vamos passar por tribulação. Mas Ele vai estar conosco em todo o tempo, em todas elas. E essa é a maior bênção que nós podemos ter.
Isaías 55, versículos de 1 a 6, diz assim: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprar e comer, e vinde e comprai vinho e leite, mesmo sem dinheiro e sem custo, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouça-me, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. O que Isaías está dizendo aqui para o povo? Olhe para mim, se você tem sede, se você tem fome, venha a mim e receba, venha a mim e busca, venha a mim e se sacie. Você não precisa de dinheiro para isso. Para nós buscarmos o Senhor, a gente não precisa ser inteligente. Não, inteligente sim, né? Porque só quem é inteligente busca o Senhor. Mas a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de status, a gente não precisa de classe social elevada, nós só precisamos de ter interesse para ir na fonte e se saciar. É isso que o Senhor está dizendo. Não precisa de dinheiro, venha a mim. Se você está sedento, venha a mim. E olha o que Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor. Deus primeiro diz, né? Venha até mim, venha saciar a sua sede. E depois ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Gente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa o quê? Que em algum momento nós vamos buscar, nós vamos procurar. E Ele não estará mais pronto para isso. É hora de nós buscarmos o Senhor enquanto Ele está perto. Organize o seu dia. São 24 horas, 1.200 e alguns minutos. É tempo pra caramba. Segunda-feira, eu fiz o teste, eu comecei a ver uma série. Irmãos, eu gastei 4 horas. Eu pequei. É muito tempo perdido. Não é pecado ver série. Mas ficar 4 horas sentado, isso é pecado, sim, é pecado. Pequei, eu tive que pedir perdão para o Senhor, porque foi muito tempo. Separe o seu dia. Quer ver Netflix lá? Faça, está tudo certo. Mas separe um tempo para o Senhor. Você tem tempo para isso. Você separa tempo para tudo que você quer. Separe tempo para o Senhor. Se programe, se organize para participar de um GC, para abrir um GC na sua casa. Programa para vir no culto de quarta-feira, para vir no culto de oração. A gente precisa buscar ao Senhor enquanto Ele está por perto. Nós precisamos nos movimentar. A gente faz tudo pelo filho, a gente faz tudo pela esposa, a gente faz tudo pelo trabalho, para a faculdade, né, para ter 500 diplomas de pós-graduação, para ter uma promoção lá no trabalho. A gente faz tudo, mas a gente não tem coragem, capacidade de separar um tempo para estarmos com o Senhor. Não desperdice o seu tempo com coisas vãs, ou se deixe vencer pelas coisas deste mundo, meus irmãos. Busque ao Senhor agora. Mateus 25, dos versículos 31 ao 46, vai nos mostrar que chegará o tempo e que não haverá mais tempo para nós buscarmos. E eu quero ler esse texto, eu vou usar aqui a versão da Bíblia, a Mensagem. Ela era uma Bíblia parafraseada, e eu quero ler alguns versículos com vocês. Mateus 25, vai estar aí na tela, do 31 ao 46. Prestem atenção, ou leiam com bastante atenção. Quando finalmente vier, numa aura de resplendor, e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá sentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Em algumas versões, as ovelhas e os cabritos, né? Aqueles à sua direita, e estes, os bodes, à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão: eu estava com fome, vocês me alimentaram. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio, vocês me deram agasalho. Eu estava doente, vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: mestre, do que estás falando?
Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: afirma esta verdade solene: toda vez que vocês fizeram estas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes, à sua esquerda, e dirá: saiam, seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram comida, eu estava com sede e vocês não me deram de beber, eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama, eu estava com frio e vocês não me agasalharam, eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? E ele responderá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas, algum marginalizado ou excluído, aquele era eu, deixaram de fazer a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Haverá o dia que nós vamos buscar e nós não vamos achar. Os bodes, irmãos, eles também estavam no grupinho de Jesus. Os bodes provavelmente também estavam na igreja, porque eles vão dizer: mestre, mas quando foi que nós não fizemos isso? Ué, foi naquele tempo que você ficava lá na igreja e não fazia nada para dar fruto, a sua vida não foi frutífera. Queridos, nós não podemos estar na casa do Senhor, dizermos que somos filhos do Senhor e não valorizarmos as coisas que o Senhor valoriza. O Senhor valoriza vidas, o Senhor valoriza pessoas, Ele te ama, e Ele ama tanto ao ponto de morrer na cruz por você, mas Ele te deixa um chamado, Ele te deixa uma missão: façam outros como você. Agora, você só produz outro como você se você é um discípulo, porque se você é apenas um estagnado, você não precisa fazer mais nada, está tudo certo. E o Senhor nos chama para uma grande missão, e eu acho que essa missão é um grande privilégio. É um grande privilégio podermos anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. Nós precisamos viver o amor de Deus, vivermos a prática do Senhor, aquilo que Jesus fez. Jesus amava pessoas, nós precisamos amar pessoas. Nós precisamos viver o amor, né? O amor em ação, transformando vidas. Cristo precisa ser visto em nós. Nós precisamos nos movimentar. Precisamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Quem valoriza, busca. Quem valoriza, se dedica. Quem valoriza, se interessa. Agora eu quero concluir dizendo: como nós podemos então valorizar a Deus? O que podemos fazer? Como podemos sair daqui nesta manhã, cientes de que valorizamos a Deus? Primeiro, elimine a concorrência. Elimine a concorrência na sua vida. Romanos 5, dos versículos 5 a 8. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Podemos viver uma vida na carne, mas o Senhor quer e espera dos seus filhos que nós vivamos uma vida segundo o Espírito, valorizando as coisas do alto. Segundo ponto, valorize a Deus em detrimento de outras coisas. Ele deve ser o Senhor da sua vida, Ele deve ser o Senhor do seu relógio, Ele deve ser o Senhor do seu tempo, das suas finanças, das suas decisões, de tudo. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perdas, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Todos aqui sabem o que é esterco? Ou eu preciso desenhar? Ou seja, toda a nossa riqueza, todos os nossos bens, carros, luxúria, bolsas, que mais? Relógios, tênis, isso é esterco, perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos perder o nosso tempo com esterco? Nós vamos perder tempo com coisas que são insignificantes? Não.
Está na hora de nós olharmos para as coisas do alto, para as coisas do Senhor e valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza. Nada na nossa vida pode ter mais valor na vida do discípulo de Jesus. Ele precisa ser o Senhor em tudo nas nossas vidas. Você tem um valor inestimável para Deus. Você tem um valor incalculável para Deus. Você é o filho amado de Deus. Isso tem preço? Qual é o preço de sermos filhos amados de Deus? O preço foi pago por Jesus. A gente só precisa crer na salvação em Cristo Jesus. O preço foi a vida dele. Jesus morreu para dizer para você: você é um filho amado de Deus. Ele te ama, é um preço incalculável. E não se esqueça, nós fomos criados para buscar a Deus. Isso o agrada, isso demonstra interesse, isso o valoriza. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Isso o agrada, isso demonstra interesse, isso mostra que nós queremos estar com Ele. Nós fomos feitos discípulos, porque é do interesse dEle a nossa salvação. Ele quer, Ele se importa com a nossa salvação, Ele deseja que sejamos salvos. A sua busca demonstrará o quanto você o valoriza. Quem valoriza busca, quem valoriza se interessa. Mas eu quero dizer uma coisa: você não merece. Você não merece, mas Ele se interessa por você. Eu também não mereço. Nós não merecemos, mas o Senhor se interessa por você. Ele te ama. E eu também amo vocês. Vamos nos preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa. Que o Senhor possa mudar radicalmente o nosso pensar, o nosso agir, as nossas práticas, para que possamos valorizar aquilo que Ele valoriza. Se nós valorizarmos as coisas do alto, certamente valorizaremos as vidas que estão aí precisando de Jesus, as vidas que estão precisando ser alcançadas. Isso é o que deve ter valor na nossa vida, não o que temos lá na nossa conta bancária. Amém? O Senhor se interessa por você. Ele te ama. Coloque-se em pé.